conta? Você tem medo, receio, insegurança de aplicar contraceptivos na farmácia? Você já aplicou um contraceptivo e logo depois de tirar a agulha do glúteo da paciente percebeu que escorreu um pouquinho de líquido? Ou melhor, você já aplicou um injetável e a sua paciente ligou algum tempo depois, relatando que ao chegar em casa percebeu que a roupa estava molhada e que a injeção tinha vazado? Eu vou contar para você nesse vídeo o que você deve fazer para livrar-se dessas inseguranças e para que isto que eu citei aqui não aconteça com você. Um profissional que é mão boa na aplicação de injetáveis faz uma aplicação de contraceptivo perfeita e eu vou mostrar para você qual é o segredo para que nós não tenhamos problemas com a aplicação de hormônios na farmácia. Na farmácia, nas unidades básicas de saúde, no hospital, aonde quer que você se encontre, a aplicação precisa ser perfeita. É muito importante salientar que quando a gente aplica uma injeção, a agulha atravessa o tecido e esse tecido é vascularizado. E quando essa agulha atravessa o tecido, ela abre um túnel neste tecido. Aqui eu fiz questão de pintar com o canetão preto para você entender que quando essa agulha entra na pele, ela vai deixando um caminho, um trajeto. Ela abre literalmente um túnel. Quando a medicação é hormônio, quando eu tenho uma substância oleosa, raciocine comigo, e eu retiro esta agulha da pele da minha paciente, aquele líquido que eu coloquei lá no fundo do túnel tende a fazer o quê? Tende a voltar, tende a refluir, tende a vazar da pele do paciente. É uma questão de física. Você administrou um volume lá no fundo do músculo e quando você tirou essa agulha, esse líquido que foi depositado lá no fundo, ele tende a voltar pelo orifício aberto na pele. Isso acontece com frequência e quando isso acontece, nós temos perca de eficácia terapêutica. Raciocinem comigo. Se você for aplicar Perlutan, um contraceptivo hormonal, que tem 1 ml, e você perder 0,3, você está perdendo 30% da medicação. Ou seja, nós teremos 30% a menos de efeito farmacológico. Você vai prejudicar a biodisponibilidade desse medicamento, logo você não terá o efeito terapêutico desejado. E aqui as consequências podem ser seríssimas. Eu posso, por exemplo, ter uma gravidez indesejada. Para que isso não aconteça, você precisa aplicar este contraceptivo utilizando a trilha em Z, a tão chamada trilha em Z. A trilha em Z consiste em executar uma manobra na pele da paciente, de modo que, quando eu retirar a agulha da pele, aquele orifício que fica na superfície não coincide com o orifício que ficou lá no fundo do músculo. Logo, o medicamento que está aqui embaixo não consegue voltar, refluir e vazar na superfície da pele. Eu recebo constantemente muitas perguntas no meu Instagram sobre isso. Outro dia, uma paciente foi até a farmácia, teve a administração da Perlutan realizada, esta não foi feita com trilha em Z e a paciente, quando chegou em casa, depois de dirigir-se para casa pedalando, andando de bicicleta, percebeu que a sua roupa estava toda molhada. Percebam, o fato da paciente ir para casa pedalando foi comprimindo aquela medicação que foi depositada lá no músculo dela e foi fazendo com que aquele líquido fosse voltando e fosse vazando na superfície da pele. A paciente então informou a farmácia que a calça estava molhada e que a medicação havia vazado. E naquela circunstância, o profissional que fez a aplicação optou em aplicar novamente a medicação. Alerto, este é um procedimento que você não pode fazer.
O único profissional que poderá definir sobre uma segunda aplicação é o médico da paciente depois que você consultar este profissional. Se acontecer um problema deste com você dentro do seu estabelecimento, você deve avisar a paciente de que houve perca da medicação, que poderá ocorrer perca de efeito farmacológico e o ideal é que ela aguarde o próximo ciclo para tomar a próxima injeção e que use um método contraceptivo adicional. Neste caso, ela pode usar um método de barreira. Ou, se você assim preferir, pegue o telefone, ligue para o ginecologista e converse com o médico para verificar junto com ele qual a postura que ele prefere adotar. Mas nós não podemos tomar a decisão por conta e risco de aplicar novamente o fármaco na paciente. Mas eu tenho certeza que isso não vai acontecer com você, porque você quer ser um mão boa e você quer dominar a aplicação de injetáveis. Então eu tenho certeza que quando você aplicar um contraceptivo, você vai usar uma trilha em Z perfeita, vai escolher uma agulha adequada e esse tipo de problema não vai acontecer com o seu paciente.